Olá, amigo espectador do Formiga Elétrica, seja bem-vindo de volta ao Formiga na Tela. Hoje estou aqui cerceado pelos meus próprios cavaleiros da Távola Redonda, porque a pauta é sobre um clássico de Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado. Arthur, rei dos bretões, teus cavaleiros da Távola Redonda terão uma missão para fazeres deles um exemplo nesses tempos escuros. Boa ideia, ó senhor. É claro que é uma boa ideia. Primeiro filme da trupe Monty Python, logo depois do encerramento do Circo Voador, o Flying Circus, né, que termina em 74, depois de 5 anos, assim, azucrinando a televisão inglesa. Na verdade, sim, filmes mesmo, né, na acepção pura da palavra, são dois, que é o Em Busca do Cálice Sagrado e A Vida de Brian. Mas, minha opinião particular, né, inclusive daí a sugestão, Em Busca do Cálice Sagrado é uma obra-prima da comédia. O Cálice Sagrado, lógico que ele tem uma narrativa, né, tem um roteiro, né, mas às vezes quando você vê, você sente que são pequenos esquetes dentro de uma narrativa. Sim. Né? Sim. Que aí eles, lógico, né, dessa vez eles fizeram, né, um roteirinho bem mais estruturado e tal, assim, mas você sente que são piadas, né, em situações, né? Mas que depois, lógico, tem o sentido, né, da história inteira, completa. Mas é engraçado, O Sentido da Vida eu sempre considerei um filme assim, mais difícil. É mais difícil de você perceber esse conceito que permeia todas as esquetes. Que é inclusive um dos motivos pelo qual o Cálice Sagrado ele é, acho que, melhor executado enquanto filme. Porque ele tem uma história e apesar de ser uma colagem de esquetes, né, o filme começa num lugar, termina em outro, literalmente completamente diferente, né? Mas assim, você vê que tem uma certa progressão, coisa que você não vê no Sentido da Vida. Bom, sobre a história, né? Vamos falar da história. Tá, fiquem atentos que isso vai demorar. A história conta a saga do Rei Arthur e os seus cavaleiros da Távola Redonda. E é isso. Encontrando personagens engraçadinhos. É mó barato, né? Esse nonsense aí do... Eu fico imaginando pra época, né? Assim, porque é uma comédia diferente, né? Assim, eu fico imaginando a dificuldade das pessoas em entenderem a piada, né? Porque acho que ninguém fazia isso na época. Então era uma coisa mais ou menos nova, né? E isso influenciou tanta gente depois, é impressionante. A gente já fez um programa lá do Trio Zaz, né? O Zucker, o Abrams lá. Eles são completamente influenciados, né? Pelo Monty Python. Desde, inclusive, né, programas brasileiros, né, Cacete Planeta, TV Pirata, né? Aquele lance do... E agora o Tá No Ar, né, que tem passado também. Aquele lance também, aquela capacidade metalinguística do humor, no caso, que eu não sei se tem algum caso anterior ao Monty Python, mas você aceitar que, sei lá, que você está dentro de um cenário, né? E fazer graça com relação a isso, né? Como quando eles chegam em Camelot, né? Que o Patsy, que tem uma fala no filme todo, cara, Camelot, tal. It's only a model. É só uma maquete. Não, pensando melhor, não vamos para Camelot. É um lugar idiota. Realmente. Sim, elementos de humor nonsense são uma constante na comédia, no cinema, desde sempre, né? Se quer chutar o balde, Aristófanes usava elementos da mitologia grega como, assim, esquetes de nonsense dentro das suas peças. Quando ele precisava de um elemento absurdo, ele colocava alguma coisa relacionada aos deuses que faziam alguma bizarrice no meio da peça e gerava um elemento cômico. O que não deixa de ser também, por exemplo, o que o Monty Python faz muito, né? A cena com aquele desenho de Deus aparecendo, é sensacional, xingando o Arthur, coitado. E dá uma liberdade, né, para eles usarem tipo efeitos especiais ridículos em prol do próprio filme, porque o filme é um filme de comédia nonsense. Então fica até melhor, né, usar fora os não cortes. gastar nada com efeito especial. Os cortes de orçamento, assim, a cena quando eles estão na caverna com o monstro. Sim. Que é a animação. Aliás, Terry Gilliam, né, que faz essas animações. É maluco, né? À medida em que a horrível besta negra avançava, a fuga parecia impossível para Arthur e seus cavaleiros, quando de repente o desenhista sofreu um ataque do coração fatal. O perigo do desenho não mais existia.
a busca do cálice sagrado podia continuar. Bom, o filme é dirigido pelo Terry Gilliam, né? Escrito pelo Terry Jones e pelo Terry Gilliam, dirigido pelo Terry Gilliam, que são, assim... Que fazia o Terry Gilliam, que inclusive era o responsável por essas animações também. Né? Exato, sim. Ele era o cara que menos, que nem você falou, né? O que menos aparecia, que menos aparece no filme. E, assim, é um dos menos lembrados pelo público em geral que gosta do Monty Python. Né, Aliás, a direção é co-dirigida entre os dois Terrys, o Terry Jones e o Terry Gilliam. Isso, assim como o texto, mas é que a gente sabe que o Terry Gilliam era o diretor de verdade, né? O Terry Jones assistia ele. Tanto é que ele fez carreira depois, né? Aliás, talvez seja o mais... Bem sucedido do grupo, vamos dizer assim, na parte mais comercial, vamos dizer assim, fez Brasil, fez 12 Macacos, né, fez coisas, né, em termos bem lembradas assim pelo público em geral, talvez. É que a carreira do John Cleese também John Cleese, sim. Né, inclusive até então porque... Os dois, né, então os dois que mais apareceram. Inclusive depois que ele encerrou a participação dele com o grupo do Monty Python, né, aquela situação toda do Graham Chapman, que morreu e tal, ele fez aquela série que a galera não conhece tão bem aqui, mas que, inclusive, se o amigo espectador quiser ver, tem alguns episódios no YouTube em qualidade ruim, mas a comédia ainda é maravilhosa, que é aquela série Fawlty Towers, que o John Cleese interpretava um dono / gerente de um hotel neurótico, pretensioso, completamente insano, e é o John Cleese no melhor dele, né? Sabe? Aquelas loucuras, aquelas habilidades físicas dele que não dá pra entender como é que ele faz aqui um sujeito espichado daquele jeito, elástico. É bizarro. Eles se tornaram muito conhecidos como humoristas, né? Não só o John Cleese, como os outros também, né? No cenário britânico, principalmente, que eles nasceram lá, né? No final dos anos 60. E o sucesso, né? Não sei se a gente falou do Flying Circus, que é onde catapultou, né, o Monty Python. Foi um sucesso absurdo também, né? Até gente considerando o Monty Python como os Beatles, né? Da série, comédia, né? sim. Então, lógico, não vivi nessa época, né? Mas imagino que esse humor é bem característico da época mesmo, né? No final dos anos 60, onde as coisas eram mais... as pessoas tinham mais liberdade, né? Para fazer humor ou para fazer qualquer outro tipo de expressão. Né? Então, experimentalismo. Exato. Né? Então é interessante, e o sucesso que eles fazendo esse nonsense absurdo, né? Que é cara, você rever o filme, assim, são uma coleção de cenas assim quase bizarras, né? Engraçadas. Não, tem algumas montagens. A minha favorita, assim, é difícil você escolher uma, mas assim, tem uma cena, assim, eles se separam, né? Tem um momento lá em que eles se separam, cada um vai cumprir a sua missão, o que acaba virando uma sketch para cada um dos cavaleiros, né? E todas são maravilhosas, mas a do Lancelot, aquela do Lancelot, começa assim aquela montagem, então os dois cavaleiros parados na frente do castelo, né? E aí vem que ele é o Lancelot, o corajoso, né? Aí vem ele correndo em disparado, aí mostra os dois cavaleiros olhando ele. Aí mostra ele do mesmo ponto, ele fazendo a mesma coisa 3 vezes, e quando... É genial, é um trabalho ridículo de edição, tão simples, mas é brilhante. A última cena aparece ele em cima dos dois cavaleiros gritando já, tocando puteiro, ele entra no castelo, mozona, e aí termina a cena daquele jeito, ele salvando a princesa Herbert. Né? Batendo todo mundo, realmente é... Não, ele subindo as escadas, não sei se você lembra, mas tem uma cena, ele tá subindo as escadas, depois que ele já bateu em todo mundo, ele tá tão alucinado que ele dá uma espadada na tocha. Quando a gente compara com os As, que a gente já tinha comentado no outro programa, é legal a gente ver que Monty Python nunca precisou pegar e satirizar 1000 outras coisas fora do tema central do seu filme, né? Eles pegam aí a narrativa aí arturiana, que não é necessariamente um filme X ou Y, né? É simplesmente o conceito de Rei Arthur.
pega e desenvolve todo o filme, toda a sua graça em cima disso, do começo ao fim. Claro que você não tem como fazer um filme muito longo com isso, né? Mas eles aproveitam bem o tempo. E entre coisas assim, digamos, mais adultas, né? Um humor mais adulto como... E por adulto eu não vou falar de complexo, eu vou falar de que, sei lá, falar de sexo, por exemplo, como é o caso lá do Sir Galahad, o Casto, né? Que já toca aí num tema mais picante, né? Fora isso, cara, as piadas são absolutamente bestas, né? Mas elas te fazem rir na ingenuidade sei lá, de um pai que chega e fala: filho, um dia tudo isso será seu, né? Cara, as cortinas. Isso é bom. Não, tem algumas cenas que são puro pastelão, né? O Cavaleiro Negro, por exemplo. Sim. A vitória é minha! Nós vos agradecemos ao Senhor por essa... Lute, covarde! Vamos, lute! Não, e você falou uma coisa, apesar assim desse humor físico, eles também tinham muitos aspectos de humor muito inteligente, como aquela cena, por exemplo, que eu acho genial, e que entre aquelas muitas sketches muita gente deixa passar batido, mas aquela cena em que o Rei Arthur, ele pega um camponês, que o cara não sabe quem ele é, aí ele fala: quem é você? Eu sou Arthur, rei dos bretões, e começa aquela... Aí eu falei: mas quem te fez, rei? E ele faz uma puta sátira política, assim, em 5 minutos, xingando o cara que se fez rei. Eu não te elegi porra nenhuma, vai. Você sabe que é uma crítica óbvia à sociedade inglesa, à política inglesa, a questão da figura monárquica ilustrativa e tal, e principalmente aquela época em que a política britânica estava uma zona, mas é um bagulho universal. Eu sou membro de uma sociedade anarcocapitalista, nós elegemos os próprios representantes entre nós. Nem sabia que tínhamos rei. Pensei que éramos uma cooperativa autônoma. Você está se enganando. Estamos vivendo numa autocracia ditatorial auto-perpetuante em que as classes trabalhadoras... Ai, aí vai você falando de novo sobre classe. Essa é a questão. Por trás desse pastelão aí tem essas críticas, né, cara? Você tem a rivalidade dos franceses e ingleses também, que também é sendo do castelo. Então, engraçado, eles conseguem inserir essas coisas assim cenas assim bizarras, né, cara? E acho que é por isso, inclusive, que pra muita gente, apesar de tudo, assim, a gente louva o filme, mas eu já ouvi muita gente dizer que Monty Python às vezes é chato porque é difícil de entender. É normal, acontece, cara. Ele é muito difícil de entender. Por exemplo, eu sempre faço uma comparação entre o Monty Python e os trabalhos do Mel Brooks, porque, pra mim, pelo menos, o Mel Brooks é um Monty Python diluído. Ele é um cara que também é extremamente inteligente, as sketches dele são geniais, só que ele sabe que ele tem a necessidade de fazer uma linha narrativa para a pessoa entender o que está acontecendo, e quando ele tem algumas críticas para fazer, ele faz de forma mais explícita. O Mel Brooks é muito mais fácil pro público entender mesmo, não é tão nonsense, né? E eles... Não, eu não diria que seja, porque às vezes a gente fala difícil de entender parece que a gente está falando de um negócio complexo, mas é difícil sei lá, de assimilar a graça do cara, né? O tipo de humor que está sendo proposto, como é o caso aí que a gente falou do cara que está falando: pô, isso aqui é uma maquete, entendeu? Vocês sabem que o Holy Grail, no título original do filme, no Japão, foi traduzido como copo ou taça de saquê. É mesmo? É sério, tá escrito aqui na trivia do IMDb. Que bizarro. Holy Sake Cup. Qual o nome desse filme em Portugal, cara? Tem alguma... Vamos ver. Vai estar filmando isso? Já que é pra fazer nonsense, né? Quebra da quarta parede, agora vocês vão esperar também, espera. Vamos ver aqui. Não, em Portugal é Monty Python e o Cálice Sagrado. Então tá bom. Ah, que chato. Um assado de coelho saindo no ponto. Meu Deus do céu! Eu avisei você. É isso aí, pessoal. Esse foi o Formiga na Tela sobre Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Não se esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Mande e-mail pra gente com dúvidas, sugestões, xingamentos, o que você quiser falar pra nós. Curta a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e por aí vai. E acabou. E vai. Por aí vai. Acabou. Reticências.
Valeu esse aqui? Valeu, ficou legal. E acabou.